Então, eu me chamo Marília Marufuji Ogawa, né? Eu sou docente aqui da dermatologia, aqui da Unifesp, né? Na verdade, docente eu sou há 4 anos, mas sou médica já desde 2004, né? Agora, como que eu decidi vir para a medicina? Porque meus pais eram médicos, né? Então, meu pai era proctologista, minha mãe era pediatra e ambos foram do primeiro grupo de Ribeirão Preto, né? Então, há muitos anos atrás, tá? E realmente, eu, por ser a filha mais velha, foi meio aqui assim, eu acho que você poderia fazer medicina, né? Na verdade, quando eu prestei o vestibular, eu prestei para Direito. E aí eu entrei, na verdade, na São Francisco, mas é por imposição meio dos japoneses, né? Aquele, é a filha mais velha, né? Poderia seguir a carreira, tudo. Eu falei, não podia fazer medicina, então, na verdade, eu tinha também prestado medicina, né, nas universidades mais privadas, acabei entrando na PUC de Sorocaba, né? Aí fiz a minha graduação lá em Sorocaba, foi bastante divertido, porque na verdade você morava em república, com amigos, então foi uma coisa super divertida na verdade, né? Então 6 anos eu realmente curti bastante a minha vida de realmente aluno mesmo, de estudante mesmo, né? E a gente ia nas festas, sabe? E até agora eu mantenho contato com eles também, com esse grupo, né? Aí depois, por que eu fui fazer dermatologia, né? Na verdade, eu estava no 5º ano e eu tinha uma amiga que era minha companheira de quarto, né? E ela era um ano mais velha e ela fazia pediatria aqui em São Paulo. Lá no Hospital Menino Jesus, ela fazia em vários locais, né? E ela falou assim, Marília, você podia vir aqui para ver como que é, tudo. Só que aí me apaixonei pela dermato, na verdade, não foi pela pediatria, né? E aí, inclusive, eu conheci o professor Ancona, o antigo professor Ancona, que foi da escola, já falecido há muitos anos atrás, né? E ele era dermato, era um dos primeiros dermatos pediatras que tinha no Brasil, tá? E eu me apaixonei pela dermatologia, né? Então, no 5º, no 6º, aí eu ficava, quer dizer, principalmente no 6º ano, no último ano, né? Isso não é conselho para fazer para os alunos, né? Mas eu faltava o máximo para vir para São Paulo só para participar, então, da parte da dermatologia, né? Meu pai era meio contra, porque ele era cirurgião e achava que eu tinha que fazer proctologia. Então, na verdade, desde os 3 anos, do 3º ano de medicina, eu frequentava as cirurgias grandes com ele, né? Era instrumentador, era tudo, mas era uma vida para mim muito estressante. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Então, aquilo eu vi que não era para mim, né? Até um dia eu cheguei e falei para o meu pai, né? Pai, eu estou cansada de ver bundão, né? Eu prefiro ver o rosto, né? Ver mais isso. Aí eu não aguento mais, né? Então, aí foi porque eu optei pela dermatologia também, né? E na época, eu sou sincera, dermato não era nada. Dermato era assim, meu pai falava assim, você vai passar só um creminho de corticoide, é só. É isso que você faz e você não vai resolver os problemas. Cirurgia é que a gente resolve os problemas, né? Mas aí, na verdade, eu me apaixonei, não teve jeito, acho que pela primeira vez eu bati o pé e falei, não, eu vou fazer dermatologia, né? Na verdade, eu estava em Sorocaba, a dermatologia era muito fraca. Então, eu realmente estudei muito, né, para entrar numa residência. Eu fiquei muito decepcionada, na verdade, porque meu pai, depois que formou em Ribeirão Preto, ele era professor aqui da USP e tudo, né, aqui do HC, e ele fazia parte lá do grupo da gastro, da proctologia de lá. Então, ele queria que eu entrasse lá, né? Mas eu literalmente estudei bastante, né? E aí, o que aconteceu? Na residência eram 8 vagas lá, que eles aceitavam. Eu tirei o 4º lugar em termos da teoria, tudo. E na entrevista eu passei para 9º lugar. Então eu acabei caindo. Acho que foi a minha maior decepção. Aí eu falei assim, na escola aqui, na verdade, eu não achava que tivesse muita chance, porque naquela época eles só tinham 2 vagas de residência e 4 de estágio, né? Eu já sabia mais ou menos, as pessoas que já estavam meio que para entrar nessas vagas, eu falei, a chance é mínima mesmo, né? No entanto, depois de um tempo, eu fui chamada para fazer parte do estágio aqui da dermatologia e eu aceitei. Eu nunca esqueço, porque foi o professor Sérgio Talarico daqui que me ligou em casa. Ele falou, você por acaso se gostaria? Eu falei, nossa, é o meu sonho. Gente, eu preciso ir para a escola, né? Eu só sei que ele falou, nunca vi uma pessoa chegar tão rápido. Ele falou, eu preciso fazer uma entrevista. Eu falei, não, eu estou indo nesse momento. E eu morava na região dos Jardins, daqui para cá, eu peguei um metrô, só sei que eu já estava, metrô não, eu peguei meu carro, né? E vim para cá e assim, em 1 segundo eu já estava aqui fazendo a entrevista. Eu falei, nossa, você foi a candidata mais rápida que chegou, né? Aí acabei sendo aceita, tudo, aí eu comecei. Só que na época eu não era paga, né? Porque a gente não tinha bolsa, somente as 2, que são atualmente minhas melhores amigas, que é a doutora Karime Hassum e a doutora Jane Tomimori, né?
E, além disso, nesse grupo também, tem a doutora Mônica Vasconcelos, que também continua na escola, né? Então, nós éramos super amigas. Nossa, aí foi, assim, a maior diversão também. Adorei, amei a dermatologia, né? E aí comecei aprendendo tudo. E, na época, era o professor Raimundo de Castro, né? Que era o chefe e era o titular da cadeira, né? Aí, o que acontece, né? Por isso que eu acho que, na vida, nada ocorre, assim por acaso, né? E aí eu vi uma das grandes razões que eu vim fazer dermatologia aqui na escola, né? Porque eu tinha um sonho de sair do país. Eu sempre tive sonho de estudar fora, tudo. Mas sempre a gente pensa, né? Porque a gente, condições financeiras, assim, são muito mais difíceis, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso ter um jeito, precisa ter um jeito, né? Meu pai, sendo médico, ele era uma pessoa muito dada, uma pessoa que falava muito, né? E ele atendeu uma vez um japonês do Japão, né? Que ele pertencia ao grupo da Keio, da Universidade de Keio, no Japão, né? Ele conhecia pessoas influentes lá. E aí ele chegou na maior cara de pau e falou assim, olha, minha filha quer estudar no Japão, tem alguma forma de você conseguir uma bolsa para ela? E, na verdade, sim. E foi isso. O departamento da Universidade Keio de dermatologia, eles nunca tinham recebido estrangeiros da América do Sul, né? E eles tiveram muito interesse, porque justamente o chefe conhecia o professor Raimundo de Castro. E ele queria que eu pudesse, se eu pudesse na época, levar soro de pacientes de pênfigo foliáceo. Quando eu contei para o professor Raimundo, nossa, ele pulou de alegria. Ele ficou super feliz de poder, sabe, poder contribuir de alguma forma. E olha, não é por nada não, ele conseguiu para mim mais de 60 soros de pacientes de pênfigo foliáceo. Naquela época você não tinha toda essa restrição de avião, né? Porque imagina, você levar soro no bolso, na bolsa, opa, era uma coisa muito esquisita, né? Mas na época a gente consegui levar comigo o soro de pacientes, né? Por isso que aí eu vi. Então isso foi a abertura de toda a minha vida, depois da minha carreira, né? Aí eu fui para o Japão, aí eu fiz muita pesquisa lá, né? Porque assim, meu japonês era muito basicão, que era para o dia a dia, né? No entanto, eu fui aprendendo, fui estudando lá o japonês, tudo. E aí minha comunicação até que era razoável, inclusive nos congressos, assim, aqui meu professor japonês é muito perfeccionista, né? Então ele me fez repetir assim 300 vezes a mesma coisa, assim, para que eu pudesse fazer uma boa apresentação. E aí eu fiz as apresentações tudo em japonês, no Japão mesmo, né? Aí foi lá que eu acabei fazendo os artigos, eu trabalhei muito com pênfigo, aprendi muita parte de pesquisa básica mesmo, porque eles trabalham muito em pesquisa básica, é uma coisa que eu nunca tinha feito aqui no Brasil. E aí eu tive uma paixão por a parte de pesquisa também, né? Aí, na verdade, eu consegui 2 anos de bolsa, e essa bolsa foi assim, do Japão mesmo. Então, a bolsa me permitia assim, viver muito bem e viajei demais no Japão, né? Eu acho que esse contato com culturas diferentes, eu acho que é essencial para os alunos, essencial para os jovens, sabe? Para ver como que é um departamento diferente, lidar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, né? Então, o seu modo de pensar também, eu acho que acaba mudando muito também, tá? E aí, o que me acontece também naquela época, por isso que eu falo, nada é por acaso, né? Um grande amigo meu tinha passado na USP, né? Na prova da residência, né? E ele era já da USP. E aí, o que aconteceu foi que nós dois prestamos a prova para ir para o Japão. Só que o que aconteceu? Graças ao contato do meu pai, eu fui. E ele, coitado, foi para a Universidade de Hiroshima e eu peguei o lugar dele. Eu fiquei assim meio chateada, por quê? Porque ele era um grande amigo também meu, né? E, na verdade, por ele ser da USP, ele teria, sim, que realmente ir para a Universidade que aceitavam a turma da USP mesmo, né? Mas é que meu pai já tinha dito antes, assim, tipo 2 semanas antes de eles receberem as informações do meu colega, né? E eu acabei indo, né? Então, por isso que na vida é isso, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes são os contatos que a gente faz ao longo de nossas vidas, né? E aí, estando no Japão, tudo, eu falei assim, gente, tá acabando minha bolsa, para onde que eu vou? Acho que eu quero ir para os Estados Unidos. Já sei assim, acho que eu preciso ir para os Estados Unidos, aprender um pouco mais de inglês, ser um pouquinho mais fluente, então acho que eu vou fazer isso. Então eu pensei, na volta do Japão eu vou para os Estados Unidos, né?
Mas aí o que que é? Meu pai já estava super chateado, né? Porque eu já estava 2 anos lá, né? E aí, ué, você não vai voltar para trabalhar, né? Você tem que voltar para trabalhar. Falei, não, pai, peraí, eu vou fazer alguma coisa nos Estados Unidos, eu quero fazer inglês, eu quero fazer alguma coisa, né? E aí o que que é? Comecei fazendo, na verdade, mandei várias provas, várias solicitações, né? Aplicações, né? Nos Estados Unidos, para ver se eu era aceita também em alguma universidade americana, né? E aí eu lembro, nunca esqueço, que eu liguei para uma universidade lá na Califórnia, né? E aí eu tive a cara de pau de falar assim, que eu queria estudar dermato, porque eu vi que eles trabalhavam com pênfigo também, eu queria trabalhar, fazer alguma coisa, né? Mas meu inglês era tão ruim que a pessoa falou assim, acho melhor você estudar primeiro inglês, depois você vem para cá, né? Quer dizer, eu era muito cara de pau, na verdade, né? E aí foi, né? Eu falei assim, gente, eu preciso ir, eu não sei como fazer, né? E naquela época acabei conhecendo um casal de japoneses. Eles eram assim a coisa mais fofa. E era tão interessante porque essa família, na verdade, eles teriam uma filha da minha idade e eles perderam essa filha. Então eles literalmente me adotaram no Japão, sabe? Eram como meus pais. E eles eram pessoas bem abastadas, né? Aí eles chegaram uma vez e eles falaram assim, mas qual que é teu sonho depois do Japão? Eu falei, eu queria ir para os Estados Unidos. Né? E você sabe, né? Tem um pouco de rixa. Estados Unidos e Japão. Eu falei, mas por que Estados Unidos? Eu falei, não, na verdade, porque eu queria estudar um pouco lá, antes de voltar para o Brasil, tudo, né? E na época eles falaram assim, bom, a gente tem um contato com uma universidade lá em Utah. Eu falei, Utah, não sei onde que era Utah. Eu falei, já vi no mapa. É lá no meio das montanhas rochosas. Eu falei, tudo bem. Então eu vou ver como que a gente poderia fazer, né? E esse casal, na verdade, eles eram pessoas muito abastadas mesmo, né? E aí eles entraram em contato com um professor, na verdade, esse professor, ele era japonês do Japão, mas ele era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é atualmente conhecido como a Igreja dos Mormons, né? E ele pertencia à universidade lá, ele era o titular da parte de linguística, da parte asiática. E ele tinha, na verdade, ele já tinha vindo ao Brasil, então ele conhecia, sabia o português. Então, quando ele falou, tem uma brasileira, ele ficou muito alegre. Opa, tem uma brasileira querendo vir para cá, eu vou ajudá-la. E aí, de novo, foi essas coisas, de conexão por conexões. Aí, o que que ele mandou? Todas as papeladas para mim, todas essas coisas, né? E essa família japonesa, na verdade, eles me ajudaram, foram assim meus pais, porque meus pais não tinham condições de mandar para os Estados Unidos, e era um valor alto também, né? Essa família me ajudou totalmente a parte financeira também. E também no Japão, enquanto que eu estava fazendo estágio, eu ganhava muita bolsa. E a bolsa era muito boa. Então eu também, claro, reservei bastante dinheiro também, né? Aí no final acabei indo para os Estados Unidos. E quando eu chego nos Estados Unidos, nessa universidade, o que que acontece, né? Eu lembro que assim, era assim, em fevereiro, Utah tem neve. Era assim, bem neve, com aquele céu meio escuro. Nossa, aquilo me deu uma depressão. Eu falei, gente, eu vou parar nessa cidade minúscula em Salt Lake City. Nossa, é bem pequena, gente, o que que eu vou fazer nessa terra? Mas tudo bem, né? E essa família desse professor, eles estavam me esperando no aeroporto e me levaram para a casa deles. E aí foi que eu comecei conversando com eles. Eles falaram, não, então vamos ver a escola de inglês que você quer, tudo. Só que quando eu chego, a escola de inglês já tinha começado. Falei, gente, e agora o que eu vou fazer aqui, né? Falei, gente, eu não sei o que fazer. Aí ele falou, olha, vou fazer assim, eu vou te apresentar para o departamento de microbiologia aqui da universidade. Você podia conversar com a pessoa, né? Eu fui lá, me apresentei. Aí eu falei assim, olha, eu tinha um sonho de fazer um pouco assim de cadeira básica, né? Tipo microbiologia, imunologia, biologia, qualquer coisa assim, né? Para entrar um pouquinho mais na pesquisa. Aí você sabe que eles falaram assim para mim, né? Olha, só que você vai ter que fazer uma coisa, né? Você tem que estudar um pouco do inglês, mas também o que que a gente quer? Que você audite uma aula de imunologia daqui. Eu falei, mas auditar significa pagar? Ele falou, não precisa pagar. Porque eu falei, eu não tenho grana para ficar pagando não, universidade. Não. Você vai, audita e a gente vê. Aí eu fui nas aulas, né? Eu era um bocado tímida também. Eu sentava no canto, nem falava que eu era brasileiro, ficava lá quietinha, né? Assistindo a aula de imunologia. E imunologia é uma coisa que eu fiz muito por causa da pesquisa no Japão. Então eu tinha hábito de ler muito livros em imunologia. Eu não tive tanta dificuldade, né? Porque ler, escrever, tudo isso eu sabia fazer sem problema, né? Escrever artigos eu também sabia, não tive problema. E durante as aulas eu fui vendo tudo.
E aí um dia ele falou assim, bom, agora a gente vai ter a prova. Aí eu falei assim, eu auditando não preciso prestar a prova. Ele falou, não, é obrigatório. Esse vai ser um dos pré-requisitos. Eu nunca esqueço. Eu acho que eu virei quinta, sexta, sábado, domingo estudando. E eu não sabia nem que livro que eu tinha, porque eu tinha tanta timidez que eu não perguntei nem que livro que eles estavam usando. Aí eu fui na biblioteca e falei, esse daqui é assim, deve ser bom. Então, isso aqui, Fundamentals of Immunology. Falei, esse livro deve ser bom. Então, eu deixei estudar para ele. Comecei a ler. Só que eu peguei um livro muito mais superior do que o que eles estavam utilizando, né? E, na verdade, eu acabei tirando o primeiro lugar na prova. Aí eu já fui aceita de imediato, só que eu tinha que prestar todas as outras provas, né? O GRE, que é o Graduate Record Examination, eu tive que prestar a prova de inglês, do TOEFL, tudo isso. Então, o que eu fiz? No período que eu fiquei lá, estudei muito para poder passar as provas, né? Então, aí eu acabei entrando, né, lá na universidade, na verdade é pela Universidade de Brigham Young University, que fica em Utah, e aí eu comecei fazendo, né? E aí eu justamente o que é? Tinha um orientador que ele trabalhava com malária. Eu falei, opa, malária tem alguma coisa com o Brasil, vou fazer com ele, né? Só que ele trabalhava com o P. falciparum da África, que é aquele que mata crianças, né, que realmente tem uma forma em crise, né, que a gente chama, e que realmente é bem grave para a criança, né? Então ele estava estudando muito desses fatores, tudo, e ele é um professor, era uma sumidade em malária, né? Ele tinha até livros só sobre malária, era uma pessoa de uma visão brilhante, né? E aí eu acabei fazendo o mestrado lá, né? Acabei defendendo minha tese lá, só que assim, quando eu realmente comecei a entrar na pós-graduação, eu não tinha assim, eu vi que, assim, vamos supor, biologia molecular, não tinha nem ideia o que era biologia molecular. Imunologia eu conseguia a parte básica, mas eu não sabia outras coisas, né? Eu nunca esqueço, na minha primeira aula de imunologia prática, eles falaram, você tem que fazer um anticorpo monoclonal contra não sei quem. Eu falei, gente, eu não sei nem o que é isso, né? Não sei nem como fazer. Mas você sabe que na vida a gente vai aprendendo. Nossa, é uma coisa assim, você fala assim, nossa, não tem ideia. Mas você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo e consegue, né? E aí eu acho que isso é a vida, né? Então a gente acaba aprendendo e isso é assim, é muito, muito legal. Coisas diferentes, você vê coisas diferentes, aprender coisas diferentes, né? Aí eu acabei terminando realmente lá, acabei defendendo minha tese de mestrado, tudo. Aí meu pai falou, você vai continuar doutorado aí? Eu falei, não, acho que agora está na época de eu voltar para trabalhar mesmo, porque até eu não podia ser uma eterna estudante, viver só de bolsa de estudo. Inclusive, quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu passei em tudo, eu falei pro titular da cadeira, eu falei assim, olha, eu não tenho condições financeiras de ficar pagando, né, assim, sem nada, né? Ele falou, não, aí no final eu consigo uma bolsa, porque lá é muito fácil, quem faz parte de biologia, essas coisas, você às vezes consegue bolsa para estrangeiro, né? Aí eu acabei conseguindo uma bolsa, trabalhava no campus e tudo isso. Olha, eu só sei que deu certinho, não tive problema nenhum financeiro, né? Por isso que eu fico vendo, né? Tudo é assim, é uma coisa de oportunidades, a gente não pode perder essas oportunidades, né? Aí voltei para o Brasil, né? Mas foi difícil a minha adaptação, porque eu fiquei, na verdade, 5 anos nos Estados Unidos, estava quase 2 anos no Japão, né? Além do que, nesse intervalo, na verdade, eu acabei tornando membro da igreja, né? E aí, o que é? Ainda resolvi fazer trabalho voluntário da igreja. Então, de lá, eu fui ainda para o Nordeste. Aí, eu fiquei 1 ano e meio como voluntária lá. E já por eu ser médica, tudo, eu ajudava muito em termos de saúde. Eu fiquei na região do Piauí, que era uma região bem... Eles estavam com muito problema de cólera. Então, o que ficava? Eu adoro trabalhar com a parte social, né? Então, o que ajudava? Ensinava as pessoas sobre vacinação, sobre alimento, sobre nutrição. Eu fazia assim, como que você... Porque, assim, você sabe, assim, eles não tinham condições de higiene muito boas, né? Por isso que a cólera estava, assim, terrível, não é? Aí, então, a gente ensinava como abrir um poço, como, sabe, foi uma experiência inacreditável. Aí eu fiquei 1 ano e meio rodando por ali, rodei também por Ceará também, no interior do Ceará também, né? Foi uma experiência maravilhosa. Então, quer dizer, fiquei 5 anos lá, 1 ano e meio, 8 anos fora do país. Aí, quando eu voltei para cá, nossa, eu não sabia nem o que fazer. Falei, gente, o que eu vou começar aqui, né? Eu vou fazer o que aqui, né? Você o que? Vou fazer pesquisa, vou fazer dermato, vou fazer o quê? Porque eu já tinha ficado longe da dermato, né? Aí eu fiquei pensando, meu pai falou assim, olha, o jeito é você voltar para dermato. Eu falei, mas pai, eu tanto tempo, né? Porque eu saí da residência, eu já saí direto, eu nunca tinha trabalhado como dermatologista.
falei assim, ai, não sei, eu fico muito insegura, né? Estou muito insegura, tudo. Aí, na verdade, eu fui pensar, né? Porque tinha carta de recomendação do professor, tudo, e da pesquisa que eu fiz e coisa. Eu falei assim, talvez eu continue fazendo doutorado na área de pesquisa que eu já tinha começado, né? Então, eu fui para a USP, que eles têm pessoas que trabalhavam com o Pfalzípron lá, mas eu me senti bem, estou dizendo bem assim, sabe? Não gostei. Falei, não, eu acho que não dá certo, não. E eu sou sincera, nesse 1 ano e meio que eu trabalhei como voluntária lá no Nordeste, eu lidei muito com pessoas. E eu vi que eu gostava de lidar com pessoas. Então, já não era muito, não precisava ser muito atrás do balcão, porque eu era muito tímida, eu achava que eu tinha que ficar mais na pesquisa do que eu ficar falando muito com pessoas. E, na verdade, eu me descobri lá, redescobri, na verdade, que eu gostava de pessoas, que eu gostava de lidar, que eu tinha, assim, muita empatia com as pessoas lá, né? Gostava de ajudar, ensinava tudo também, como escrever, até fiz de tudo lá, né? Então, eu falei assim, não, talvez eu goste de, então eu vou voltar para a dermatologia. Só que aí, o que eu fiz? Eu voltei para os Estados Unidos, aí fui para a Universidade de Utah, eu pedi um estágio lá e aí fiquei mais 6 meses nos Estados Unidos, mas só fazendo dermatologia mesmo, né? Então, lá tinha uns caras muito bons de psoríase, sabe? Então, tinha umas coisas, e aí foi para eu tentar voltar um pouquinho na dermatologia, né? E voltei aqui para o Brasil de novo, né? E aí foi que abriram as portas também, né? Eu lembro que quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, nem emprego, como é que eu vou conseguir emprego? Eu nunca tinha procurado nem emprego, não sabia nem como procurar emprego. Aí tinha o estado de São Paulo. Meu pai lia o estado de São Paulo e falou assim, olha filha, achei um emprego para você. Era uma instituição chamada Amico. A Amico está precisando de dermato, você vai lá. Eu falei, pai, mas gente, eu vou matar o paciente. Não, nossa, mas como que eu vou fazer? Eu estava apavorada, né? E, na verdade, eu fui fazer a entrevista. Eu fui tão sincera com a mulher, eu falei assim, olha, há muitos anos eu não faço dermato, tudo, mas eu fiz lá um pouco de estágio, mas assim, sabe, eu lidar com pacientes, né? Ela falou, não, fica tranquila, né? Ainda ela falou assim, onde que você mora? Eu falei, eu moro no Rajão do Jardim. Tem um aqui, olha, na Vila Mariana não, é perto do metrô Ana Rosa, tem um centro da Amico lá, você não quer ir lá? Aí eu fui na maior insegurança, na verdade, e foi meu primeiro emprego também, né? Aí eu chego lá, qual a minha surpresa? Na verdade, os dermatos lá, tinha 6 dermatologistas, todos muito bem informados. Tinha gente da escola, tinha gente da USP, tinha gente da Unesp. E eu conversei, eu sou muito sincera, eu falei assim, olha, vocês têm que me ensinar até o nome de medicações, porque nem isso eu não lembro, né? Aí foi, e você sabe que foi a maior escola. Eu fiquei 6 meses lá, né, nesse serviço, e aí era assim, era muito engraçado. Eu atendia o paciente, saía por uma porta, batia a porta do meu colega e falava, o que eu posso receitar aqui? E voltava, olha como que era. Aí, em vez de eu fazer o consultório em 2 horas, eu fazia em 4 horas, né? Porque eu era muito lenta, né? Muito lenta. Mas assim eu fui aprendendo. Aí também, aqui na escola, como é que eles se abriram a porta, né? Claro, por causa que a Jane e a Karine, que são atualmente são minhas melhores amigas, na época também eram, elas falaram, Marília, você tem que tentar voltar para cá. Aí fui conversar com o professor, né? O professor, na verdade, era o professor Maurício, né? E aí ele falou assim para mim, olha, você fica aqui, você pode ser voluntária. Eu falei, então, tem voluntário de algum bicho? Tem, a gente tem um grupo de leishmaniose. Eu falei, ótimo, vou ficar no grupo de leishmaniose. Já que era bicho por bicho, né? Eu falei, eu gostava de... Estava lá com as malárias, a leishmaniose é semelhante, então eu vou ficar na leishmaniose. E aí que era a doutora Jane, né? Que é a atual chefe e é titular do departamento, né? E aí foi que eles me ajudaram, sabe? E foi assim que eu voltei para a escola, tudo. Eu fiquei 7 anos como voluntária aqui. Uma pessoa que também me ajudou muito, que é o professor Ival Pérez, que também depois ele foi voluntário aqui da cirurgia aqui, mas ele era chefe do servidor municipal, onde ele fazia muita cirurgia, e eu não sabia nem biópsia de novo. Eu falei, professor, você pode me ensinar para fazer biópsia, porque nem isso ele me abriu as portas lá, e tudo isso, né, são relacionamentos, né, então você foi abrindo as portas mesmo. Aí eu voltei para a escola, aí é meu ânimo total, porque eu amo a escola, né, na verdade, porque assim, ele foi que me deu toda a parte, né, da dermato, é o que eu sobrevivo, que eu luto, e aí fui como médica, aí fui indo, fui aprendendo, né, as coisas, e reaprendendo, e aí fui lidando com os residentes, né? Primeiro foi com residência, né? Porque como técnica administrativa, ou seja, como médica no departamento, a gente lidava muito com os residentes, né? Então eu fui me apaixonando dessa coisa de ensinar, dessas coisas, né? De lidar com pessoas jovens, tudo isso foi minha vida, né? Aí depois, logo em seguida,
Aí eu fui, aí depois, como docente, né, eu prestei o concurso, abri uma vaga, entrei como docente, então, aí sim que começou a graduação, né. E quem é a pessoa que mais eu admiro, que me ajudou literalmente em toda a parte da graduação, e todo mundo conhece, que é a doutora Samira Yaraki, né. Ela foi a pessoa que literalmente me pegou pela mão, né? Ela, inclusive, ela me treinou para o concurso para docente, porque realmente, olha, você prestar um concurso com gente jovem tudo, né? É difícil, depois de vários anos, tudo assim. Aí ela, assim, sabe, me ensinou postura, como fazer, como que dar aula, tudo isso. Foi ela que me pegou pela mão. E atualmente, depois ela me colocou na coordenação da graduação aqui da Dermato, né? E ela, assim, ainda ela é minha, assim, eu admiro muito ela, né? E realmente ela que me ajuda, sabe, incentiva, tudo. E aí fui tomando gosto, né? E isso que eu falo, agora eu amo mesmo os alunos, né? Os alunos do quarto ano, agora eu falo assim, eu nunca fui casada, né? Eu falei assim, eles são meus filhos, né? E eu sou sozinha, porque eu acabei perdendo meus pais. Eu falei assim, eles são meus filhos, então eu fico, eu curto muito estar com eles, né? E isso que eu acho que é a coisa mais importante que eu acho é ensinar para os jovens, né, de que na vida você tem que ter relacionamentos bons, né? Você tem que amar, na verdade. Eu acho que isso que eu acho que é a coisa mais principal, amar as pessoas, né? E quando você lida com o paciente, você tem que ter paciência. Muitas vezes o paciente não tem paciência, muitas vezes ele começa a gritar, muitas vezes, às vezes ele está chateado, tudo. Mas você tem que ter amor, né? Isso quando você faz com amor, porque se você pensa que 2/3 da tua vida você está na tua profissão, você tem que amar a profissão, né? E aí eu acho que isso é a minha vida, realmente, dermato eu me encontrei, e aqui a escola foi a minha mãe, né? Não foi meu pai, minha mãe é tudo para mim, né? Eu falo, é a minha segunda casa aqui, né? Então eu fico, porque consultório eu faço muito pouco mesmo, porque eu sou muito mais da universidade, né? Eu adoro a universidade, né? Consultório a gente faz só para ter um ponto de referência, na verdade, né, para mim. Mas realmente eu fico muito mais aqui, eu gosto muito da escola, eu amo. Assim, agora a graduação eu estou apaixonado pela graduação, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo as coisas, né? E agora eu estou entrando mais, eu estou aprendendo mais, eu estou conhecendo mais pessoas dentro da graduação também, é uma coisa que é bem importante também para a gente, né? E realmente é assim, né? E outra coisa que eu sempre falo, né? Que, assim, atualmente, eu vejo, assim, a medicina, né? A medicina vai entrar muita tecnologia, né? Então, eu acho que os jovens agora, eles têm que ter a mente aberta, que vai ter muita parte de... Você vê, a inteligência artificial está entrando com tudo, robótica está entrando com tudo, né? Os jovens, eles têm que saber isso, né? Mas eles nunca vão substituir o médico mesmo, né? Nunca vai substituir, a gente não pode ter medo disso. Na verdade, tudo isso a gente tem que ver a inteligência artificial como auxiliando o médico para ser melhor, porque o médico tenha mais tempo para dedicar ao paciente, né? E a parte do paciente, assim, o relacionamento médico-paciente, isso o robô nenhum vai substituir, né? E é isso que eu acho que na vida é isso, né? Um serve, né? Um tem que servir, ou seja, ajudar o próximo mesmo, né? Para que realmente... E essa é a nossa função como médico, né? Claro, tem os pesquisadores, mas médico a gente mesmo, acho que a gente que escolheu a profissão é que a gente gosta de lidar com as pessoas, né? Isso a gente nunca pode esquecer.